Agora que a gente viu um pouco sobre fluxograma, né, que é uma maneira da gente construir a ideia sobre o programa, nós vamos sempre estar em paralelo, né, utilizando o fluxograma junto com a programação, porque completa bem, né, uma forma gráfica de ver algo que está acontecendo por linhas de código, né. Então, falando um pouco do software, do histórico aí, né, numa linha do tempo, nós tivemos a primeira linguagem de programação, que era a linguagem que a gente chama de linguagem de máquina, né? Uma linguagem de mais baixo nível que existe. Nós chamamos de baixo nível uma linguagem mais próxima possível do 0 1. Então, no passado aí, alguns computadores eles eram programados por meio de cartões perfurados. Então, o furo representava o zero, por exemplo, né? Ou o contrário representava o 1 e a ausência do furo representava o sentido contrário. Dessa maneira, por meio de 1 e 0, a gente conseguiria fazer alguma programação nessas máquinas, nesses computadores, tá? Depois disso, surgiu uma linguagem de programação que eram por algumas linhas de código. Você colocava alguns códigos ali e aí havia o processo de compilação, onde transformava então essa linguagem, que é o assembly, numa linguagem de baixo nível binária, né? Então não precisava mais dos cartões, né? Eu escrevi alguns códigos que eles se transformavam numa linguagem binária, tá? Ao passar do tempo, viu-se a necessidade de aumentar o nível dessa linguagem, né? Nós chamamos então de alto nível linguagens que estão mais distantes da linguagem de máquina. E aí surgiram algumas como Fortran, COBOL e ALGOL, né? Essas linguagens de programação, elas aí tinham aí uma lógica um pouco mais simplificada do assembly. Dessas então surgiram o Pascal, tá? E do Pascal surgiu em 1972 a linguagem C de programação, que se tornou tornou popular rapidamente, porque ela é uma linguagem hoje considerada intermediária, né? Não é de tão baixo nível como a linguagem assembly ou linguagem de máquina, mas ela é uma linguagem de médio nível aí que nós podemos utilizar para ter acesso a muitas funções que eu precisaria de uma linguagem binária ou assembly para realizar, mas que a linguagem C ela contempla, assim como traz a facilidade de algumas linhas que são mais fáceis, né? Então ela tem uma lógica mais parecida com o que a gente tem no dia a dia. E aí é a linguagem que eu comparo com algumas situações dentro da lógica da filosofia, porque eu vejo que tem uma semelhança muito grande, né? Que nem aquelas questões que eu passei para vocês sobre se penso, logo existo, né? Algumas condicionais entram na linguagem C que tem todo sentido dentro da lógica aí, tá bom? Para falar aí do software, primeira coisa que a gente vai ver é sobre as variáveis, os tipos, os porquês, se pode ou não ter, tá? Então, o que é uma variável? Uma variável é algo que pode mudar, na verdade. Dentro da matemática, nós temos as constantes de uma fórmula e as variáveis, tá? Uma constante ela vai ser um número fixo dentro de uma função matemática, mas enquanto as variáveis elas são uma letra, né? X, Y, e assim por diante. E essas letras elas podem mudar os seus valores. Eu posso incrementar valores diversos ali e isso vai alterar o meu resultado. As variáveis são da mesma maneira, né? São espaços onde eu crio no meu programa que eu posso guardar alguma coisa. Imagina que uma variável ela é um gaveteiro, né? Cada gaveta tem alguma coisa que eu vou guardar. Então, uma gaveta eu vou colocar ali, por exemplo, as meias, outra gaveta eu vou colocar as camisetas, né, os shorts, as calças e assim por diante. Um gaveteiro eu vou colocar bagunça, mas eu não posso colocar as meias junto com as calças, porque cada lugar, cada gaveta, ela pode ter o conteúdo que foi destinado a ela. Então a gaveta de calças ela é maior, por exemplo, enquanto a gaveta de meias ela pode ser menor. Vocês vão entender essa lógica porque assim, dentro da programação existem vários tipos de variáveis. Nós vamos comentar sobre elas, né?
E essas variáveis, elas então têm um papel muito importante, que é de guardar informações. Então imagina que eu tenho um gaveteiro dentro da minha programação e eu estou guardando as minhas informações ali para usar depois, né? Que são as variáveis, eu posso utilizar elas como memórias, então, aí, beleza? Então vamos lá, né? São espaços criados na memória para armazenagem de caracteres numéricos e alfanuméricos. Então, eu posso armazenar tanto valores, né, quanto palavras, letras, assim por diante, senhas. Então, tudo isso é guardado dentro de uma variável, ok? Bom, nas variáveis eu vou ter aí então vários tipos, tá bom? Passando por cada uma delas aí, nós vamos ter aqui, ó, a short int ou int1 ou a booleana. A variável booleana é a variável que ela tem o tamanho de 1 bit e que ela só vai poder, ela vai valer de 0 a 1. Então é um tipo de variável que eu vou utilizar para guardar um status, por exemplo, de uma porta lógica, um status de saída de uma saída ou entrada digital. E aí eu vou estar utilizando uma booleana, tá? A char, né, é para guardar caracteres. Então o char sempre vai ser para guardar letras, ok? Ela tem o tamanho de 8 bits, porque para formar uma letra eu preciso de pelo menos 8 bits, né? Ela vai de 0 a 255. O valor, se eu for guardar nela um valor alfanumérico, por exemplo, ou o que significa ali um valor numérico, ou o que significa a minha letra para ela ali, tá? Pode ter um tamanho de até 255. Toda vez que eu tenho esse signet na frente, a gente vai ver que no Arduino tem alguma coisa diferente dessas nomenclaturas, mas que elas são mais ou menos universais, tá? O signet char, o que acontece? Ela guarda valores negativos. Toda vez que eu tenho signet, que eu vou ter a opção de guardar valores negativos. E um signet, ou quando eu não tenho nada na frente, significa que eu não vou ter valores negativos, somente valores positivos. Aí eu tenho a variável int, que ela também é de 8 bits, ela vai de 0 a 255, mas ela é predominantemente para guardar valores. Então eu não consigo guardar caractere. Meu Deus, o que é um caractere? Uma letra, gente. Então eu não consigo guardar uma letra dentro da variável int. Da mesma maneira, a signet int, ela tem valores negativos, mas veja, como ela tem 8 bits, o que é isso, 8 bits? Ela vai ocupar, né, esses bits é a quantidade de espaço dentro da memória do microprocessador, microcontrolador, que essa variável vai estar ocupando. Quanto menor for o espaço que a minha variável utilize, mais rápido é o meu programa. Então, por isso que tem diversas variáveis, né? Não faz sentido eu usar uma float para, por exemplo, guardar um valor de int, sendo que a float é de 32 bits, enquanto a int é de 8, entendeu? É nesse sentido que eu tenho vários tipos de variáveis. Aqui a gente já está falando de tipos de variáveis. Imagina assim, ó, tipos de gaveta, tá? Então eu tenho a gaveta ali do int, que vai guardar, do int que vai guardar de 0 a 255. Aqui é números mesmo, então eu posso colocar do 0 ao 255. Imagina que eu estou lendo a quantidade de pulsos numa entrada, né? Um sensor está captando a quantidade de garrafas numa linha de produção. Então ele vai ler até 255 pulsos. Depois disso ele não suporta mais valores, né? Então eu tenho que dar um jeito de resetar ou algo do tipo, entendeu? Esse que é o problema aí, quando eu não dimensiono, eu tenho que entender até qual valor que eu vou estar lendo, né? Por exemplo. Por isso a importância de entender as diferenças entre os tipos das variáveis, tá? A long int é uma int, né? Int vem de números inteiros, tá, pessoal? Então na int eu não posso guardar números quebrados. Tanto no caractere quanto na int eu não posso guardar nada que seja quebrado, é números inteiros. Então é o 1, 2, 3, 4. Não posso guardar, por exemplo, 1,2, 2,5. Eu não posso guardar dentro da int, da long int, tá? Da mesma maneira aqui, ó, eu tenho a long int, se você pode ver por ser 16 bits, olha até que valor que ela vai poder fazer a leitura de entradas, né? Aliás, que eu vou poder guardar valores que vai ter um significado de 0 a 65.535, né? Então,
Em quais situações eu vou utilizar, falando de números, em quais situações eu vou usar uma booleana para guardar o valor, em quais situações eu vou usar uma int para guardar o valor, em quais situações eu vou estar utilizando uma long int para guardar o valor, tá bom? A Signet long int, ela tem quebra na metade, né? Eu tenho metade dos valores, mas ela vai de menos 32.768 a 32.767, tá? Contempla valores negativos, então tem que estar verificando isso aí, tá? Aqui eu acredito que está, na verdade está equivocado. Isso aqui, eu tenho a int 32. Então a long int, o int ele é conhecido como int ou int 8. A long int também é conhecido como int 16. E eu tenho a int 32, que ela vai de 0, né, eu tenho aqui, ó, mil, milhões, bilhões, 4 bilhões 294 milhões 967 mil 295. Esse é o valor que consegue guardar. Então nós temos variáveis para os mais diversos gostos aí, não é verdade? Pessoal, até agora a gente falou de variáveis, tipos de variáveis que nós podemos guardar valores inteiros apenas. Inteiros, números inteiros, né? Ou números naturais, no caso quando eu tenho um signet ou somente o int, por exemplo, e os números inteiros quando contemplam negativos, mas não podem ter números quebrados, pessoal. A única variável que guarda valores quebrados é a float, ou flutuante, valores flutuantes. Ela tem 32 bits e ela vai de 3,4 elevado a menos 38 a 3,4 a mais 38. Então, aí ela contempla valores negativos, valores positivos e também números quebrados, tá bom, pessoal? Bom, então a float eu vou utilizar quando eu estiver lendo valores reais. Então, eu vou ler um valor analógico, eu vou utilizar a float. O que é um valor analógico? É um valor que ele vai estar alterando o seu valor ao longo do tempo e que ele não tem somente o significado de 0 a 1, né? Mas ele vai ter vários valores. Por exemplo, a temperatura, ela é um sinal analógico porque ela muda constantemente. E aí, eu vou guardar o valor da temperatura, não vou guardar dentro de uma int ou dentro de uma booleana, né? Desse tipo de variável. Eu vou guardar numa float. Toda vez então que eu for ler temperatura, eu vou guardar numa float, tá bom? Então gravem isso, entradas analógicas, eu vou estar utilizando a variável tipo flutuante, a float. Beleza? Beleza. Então as mais utilizadas que nós vamos ter aí é a char ou caractere para de 8 bits para caracteres, para colocar letras, para colocar Hello World lá, que todo mundo quando vai fazer a primeira programação coloca, né? Para colocar alguma coisa que eu vou escrever num LCD, coisas desse tipo eu vou estar usando o achar para guardar. Eu vou usar a gaveta de caractere. Quando eu quero números pequenos ali, vai ser sempre a int, né? Então, de 0 a 255, né, uma quantidade de números aí, eu vou utilizar a int. A flutuante, não considere a flutuante, eu vou estar utilizando então para números quebrados e para quando eu estou lendo valores analógicos, tá? O void é o vazio, é o sem nada. O void é utilizado predominantemente quando eu vou inserir menus, né? E vocês vão entender como que funciona isso aí, tá? Mas o void ele é um significado de nada, tá? De uma variável que não vou guardar nada, mas que tem uma utilidade dentro da programação que vocês vão ver. E a variável que não está aqui, mas a booleana, né, que a gente comentou aqui no anterior, ela é bastante utilizada também, porque eu vou guardar valores 0 ou 1. Então, totalmente dentro da eletrônica digital, dentro desse mundo da programação de microcontroladores. Tá bom? Bom, aí começa uma coisa que vocês têm que prestar atenção, vai ter atividade daqui a pouco, tá? Os nomes das variáveis, as variáveis elas vão ter nome. Então eu vou falar assim, ó,
eu vou ter uma int, uma gaveta int, ou seja, gaveta de guardar números. Essa gaveta eu vou chamar de números de entrada, ou números positivos, ou eu vou chamar ali de valores medidos de pulso, quantidade de pulsos, quantidade de vezes que se repetiu um loop. Eu vou chamar de algum nome, né? O nome da variável. Vocês vão entender isso muito claramente na programação, tá? Eu vou mostrar para vocês lá no início da nossa apresentação a variável aqui, ó. Por exemplo, eu tenho a variável int. O nome da variável é LED, entendeu? Então, dentro da int, eu posso guardar números, ok? Eu posso guardar números. O nome dela vai ser LED. O que ela vai guardar? Ela vai guardar o valor 13, nesse caso aqui. Entenderam isso? Porque a int ela guarda números de 0 a 255. 13 está dentro de 0 a 255, então está tranquilo. E o nome dessa variável é LED. Então eu vou diferenciar uma int da outra, por exemplo, pelos nomes que ela recebe. Tranquilo, gente? Então, o nome da variável tem algumas regras. Vamos lá. Não deve começar por um número. Então, o nome da variável não deve começar por número. Os nomes devem possuir no máximo 32 caracteres. O nome da variável, tá bom? Ela vai ter no máximo 32 caracteres. Então tem que prestar muita atenção se eu estiver utilizando sistemas muito complexos que vão ter aí muitas variáveis. Eu tenho que pensar uma maneira que eu não vou ter, vou ter no máximo 32 caracteres para representar o nome dessa variável, tá? Eles devem ser compostos somente por números e letras. O único caractere a mais aceito é o underline. Então, as variáveis eu não posso colocar ponto, traço, eu não posso colocar acentos. Então, o nome das variáveis é somente números e letras e o underline, tá bom? O nome de uma variável nunca deve ser igual ao outro, porque daí o programa vai entender que é a mesma coisa, é a mesma variável, é a mesma gaveta, tá bom? Imagina que você está classificando lá nas suas gavetas meia, calça, camisa, e aí você coloca lá o nome de meia em duas gavetas. Como é que você vai saber qual gaveta que é de meias, não é verdade? Então o programa também não entende isso. Então vocês têm que colocar o nome da variável diferente um do outro, nem que seja um ponto, um traço, aliás, nem que seja um underline, alguma coisa para diferenciar. Não podem ser palavras reservadas da linguagem. O que significa isso? Dentro da linguagem da programação do compilador que vocês estão utilizando, vai ter lá, por exemplo, ó, void main, void loop. Isso são palavras reservadas da linguagem, ou seja, palavras que são comandos que são... eu sei que são muitas informações, pessoal, mas vocês vão se assimilar, vão assimilando aos poucos, tá bom? A gente vai fazer bastante exercício e aos poucos isso vai entrando na cabeça de vocês. Então, ó, elas não podem ser palavras reservadas da linguagem. Então a linguagem lá, ela tem ferramentas que eu vou fazer comparação, ferramentas que eu vou fazer questionamentos, e essas ferramentas têm um nome, por exemplo, if, else, for, e esses nomes eu não posso utilizá-los, não posso utilizar esses nomes para ser o nome da minha variável. Isso que são palavras reservadas da linguagem, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer junto. Quais desses nomes aqui de variável são nomes que podem ser utilizados como nome de variável? Lembrando, essas são as regras, tá bom? Para o nome de variáveis. Então, se eu escrever variável, eu posso usar esse nome como nome de variável? Posso, não é verdade? Não tem acento, não tem traço, não é uma palavra reservada da linguagem, tá? Agora, em variável aqui, ó, será que eu posso? Tá? O que eu vou falar para vocês? Pausem o vídeo nesse momento, olhem para cá, ó, onde a gente tem todas as regras, e tentem fazer antes de eu ir respondendo aqui, para que vocês consigam fazer a próxima atividade, tá bom? Então, o que tem de errado com variável? Variável aqui tem acento, então ela não pode ser o nome de uma variável. 1, 2, 3, ABC. Pode ser?
ela é alfanumérica, tem números e letras e começa por um número. O 1, 2, 3 ABC pode ser o nome de uma variável? Vamos ver lá o que diz aqui, ó. Não devem começar por um número. Não podem começar por um número. Então não pode 1, 2, 3 ABC, não pode ser o nome de uma variável. E underline 1, 2, 3 ABC? Underline 1, 2, 3 ABC pode, não é verdade? Por que que pode, pessoal? Porque está começando por underline, não por um número, né? Goto é falso, porque eu vou explicar para vocês. Porque goto é uma palavra reservada da linguagem em algumas linguagens de programação. O goto normalmente é uma chamada que leva a algum ponto do programa, né? Então ela é uma palavra reservada da linguagem, não pode ser utilizada. O if também, na linguagem de programação C, C++, que é do Arduino, o if ele é utilizado como uma ferramenta de comparação, né? E eu não posso utilizar como nome de uma variável. Error /2, eu não posso, né? Porque em algumas situações ele vai ser uma linguagem, uma palavra reservada à linguagem, mas também pelo fato de que nós temos a barra aqui e ela não é nem um número, nem um caractere e nem o underline. Então é falso também. Beleza? Qual que é a atividade que vocês vão estar realizando? Essa é a atividade que vocês vão estar realizando, tá, pessoal? Depois eu corrijo, então, isso daqui com vocês. Mas tentem fazer aí, pesquisem, dêem uma olhada se tem alguma palavra reservada da linguagem, tá? Vejam certinho. Eu acho assim, vocês precisam entender o que pode e não pode, então simplesmente façam um exercício. Quando nós formos realmente fazer a programação no Arduino, aí vocês vão entender aonde que entra a colocação de cada uma dessas coisas aqui. Vocês vão entender aonde aplicamos cada uma dessas informações, cada uma dessas características e regras que nós estamos aprendendo aqui. Beleza, pessoal? E aí, essa segunda atividade que eu vou pedir para que vocês façam também é o seguinte: de acordo com o conteúdo, então o que eu vou guardar dentro da gaveta, ó, aqui é o nome da gaveta, certo? O nome da variável. Então, o nome não quer dizer o tipo de variável que eu vou ter. Cada tipo de variável, ela vai guardar uma coisa, não é verdade? Então, a pergunta aqui, ó, é: de acordo com o conteúdo a ser guardado em uma variável, aponte qual deverá ser o tipo da variável, tá? Isso aqui serão conteúdos guardados dentro das minhas gavetas. Então, qual gaveta que eu posso colocar 123? Qual gaveta que eu posso colocar 15.000? Qual gaveta que eu posso colocar o Wesley? Qual gaveta que eu posso colocar 8,4 menos 10? Então, vou dar um exemplo para vocês. O menos 10, ele pode estar dentro do quê? De uma variável inteira, né? Porque é um número inteiro, só que é um número negativo. Então, não pode estar dentro de uma int, simplesmente uma int. Tem que estar dentro de uma signed int, né? Que ela tem valores negativos. Para fazer esse exercício 2 aqui, vocês vão voltar aqui nessa tabela aqui, ó. Tá bom? Nessa tabela tem todos os tipos de variáveis e aí vocês vão ver, isso aqui, ó, são os valores a serem guardados internamente, tá? Lembrando que o char, ele guarda letras, palavras, tá bom? Só pensa nisso só. E aí vocês vão apontar então qual tipo de variável que vai guardar aqueles conteúdos que estão descritos na atividade. A atividade aqui é para dizer qual tipo de variável vai guardar esse valor dentro da gaveta. Qual tipo de gaveta que eu vou colocar esses valores. Beleza, pessoal? Por hoje é isso então. Façam as atividades, depois eu vou estar corrigindo com vocês. E aí a gente já começa ali com algumas estruturas de programação na próxima aula. E vamos ver aí, já começar a utilizar o Arduino, fazer alguns circuitos, né? E eu vou estar dando alguns parâmetros para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.